Parcialmente diferenciado. Parcialmente, diferenciada, parcialmente, Diferenciamente parciada. E tá começando mais uma parcialmente diferenciada. Diferenciada parcialmente. 18ª edição, lembrando que é grátis, hein? Realização: Política Nacional de Incentivo à Cultura Aldir Blanc. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Eu sou a Abertura, sucessora nada na largata. E nessa página colocaram uma regra, né? Não vale pagar nada. Colocou, ficou. E essa é a regra. Bom, você está acessando a parcialmente diferenciada. Abertura é meu nome. E some na gumaça. Olha que loucura! Nada diagramada, a menos que seja dia de bumbum granada, joga o bumbum granada. Essa é uma edição especial. Teve o nosso terceiro concurso de contos e foi abalo. O nível da literatura de outro planeta, outra galáxia. Eu achei assim, abalo sísmico, extraterrestre. Chambra na vontade de escrever que as pessoas têm e a nossa de ler. Combinaram muito bem nessa edição. Asmei, obrigado. Abertura. Boa leitura. Sofá. Eu ia escrever sofá. Juro. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer profundamente a cada um e cada uma que enviou seus textos para o nosso concurso. Ficamos maravilhados com a qualidade, a profundidade e a diversidade das histórias que recebemos. Foi emocionante acessar cada universo criado por vocês. Agradecemos também por acreditarem na Zine Parcialmente Diferenciada e por confiarem em compartilhar suas artes conosco. Para nós, essa edição é um marco importantíssimo, pois é a consolidação da Zine no mundo, feita a partir de um trabalho que só faz sentido quando construído coletivamente. A Zine não existiria se não fosse pela troca genuína com pessoas de todos os cantos, criando raízes e ramificações. Rizomando. Para você que está caindo de paraquedas por aqui, realizamos um concurso cujo tema foi O Corpo no Mundo, o Mundo no Corpo. Se quiser saber mais um pouquinho sobre esse concurso, dá uma olhada no nosso perfil no Instagram, @parcialmente.diferenciada. Atenciosamente, equipe da Zine, diferenciada parcimônia ou algo assim. Sonho Desperto, por Bruno Sower. @Bruno Sower. Acordou, porém, sabia que ainda sonhava. Foi à praia, onde mergulhou, caminhou pela orla em direção ao centro. Correu ao notar que o semáforo estava prestes a ficar verde. Avistou uma idosa que passeava com seu cão em uma bolsa e também uma mulher com um bebê no colo. Nenhuma das duas pareceu incomodar-se com sua rápida aproximação. Ao passar diante do shopping, notou que a bermuda de tectel já estava seca. Então vestiu a camiseta que trazia nos ombros, sacudiu a areia nos chinelos e entrou. Passeou pelas lojas de departamento, viu as novidades do setor de eletrônicos, provou algumas roupas e ficou em dúvida sobre a disponibilidade de cor de uma peça. Mas quando olhou ao redor, não encontrou nenhum funcionário. Então foi embora de mãos vazias. Acordou dessa vez de verdade. Sua mãe estava sentada aos pés da cama, dobrando as roupas. Até que enfim, hein?
Cheio de coisa para fazer em casa. Bora levantar, menino. Com os olhos marejados, o rapaz responde: eu tava sonhando, mãe. Eu fui na praia, no shopping, parecia que ninguém me via. Ah, sonhou que tava invisível, é? Questionou em tom de deboche. Não, não, disse pensativo. Eu só era branco. Ninguém pareceu ter medo ou desconfiar de mim. Não apertaram a bolsa contra o peito enquanto eu passava, não desviaram o olhar com medo que eu pedisse algo e nem me seguiram nas lojas. Entendo do que você está falando, meu filho. Respondeu desfazendo o sorriso que tinha antes no rosto. Comecei a usar aquela bolsa transparente para ninguém mais precisar abrir. E sabe as coisas de um sonho, onde as coisas são daquele jeito e você sabe, mesmo que ninguém diga. Quando dei por mim, já estava na praia, sendo dessa cor, mas não acho que eu fosse uma pessoa diferente. Eu ainda era seu filho, ainda era pobre, morava nesse mesmo barraco, mas as pessoas me viam como uma pessoa de bem, sem que eu precisasse provar quem eu era, sem que eu estivesse com a minha melhor roupa de cabelo cortado e olhando para o chão. Durante esse sonho, eu tive uma sensação da qual eu vou sentir falta, viu? E qual vai ser, meu filho? Ah, de poder entrar e sair das lojas, né, mãe? Sem ninguém me abordar para perguntar se eu trabalho lá. Como se essa fosse a única explicação para que eu merecesse estar ali, sabe? Isso foi muito bom. Não me senti um intruso. Ah, o uniforme do trabalho me deixa invisível, sabe? Ninguém dá muita atenção pra faxineira, né? Mas na hora da saída eles escolhem bem quem revistar. Teve um dia em que barraram uma moça da minha cor por acharem estranho ela estar com um relógio que parecia caro. É, de fato era caro, mas ela tinha comprado, gente. É, quase não nos enxergam. Mas quando enxergam é só para ver o pior possível, né? E sabe o mais absurdo disso? Foram pessoas parecidas com eles que atravessaram o oceano para escravizar pessoas parecidas com a gente. Eles começaram as piores guerras e criaram as armas mais destrutivas. Nós é que deveríamos ter medo deles, sabe? Acho que se eu vivesse me beneficiando das consequências de tanta desgraça, eu também teria medo, viu? Medo de vingança. Pois então, eu vou me vingar, mãe. A maioria, a maior vingança de todas, eu vou sobreviver, eu vou manter a minha cabeça erguida e provar que realmente eu tenho valor, independente do que eles pensem sobre mim, sabe? Eu vou levar essa palavra para todo canto e fazer os pretos se verem assim. Daí, quando os seus netos estiverem andando pelo calçadão na praia, não vão se incomodar com os olhares, porque eles vão saber que são lindos e a sua presença chama atenção. Nesse dia, eu não vou mais precisar sonhar. O conto que pari, por Ana Rayal. Arroba Ana e Clara. Esta escrita que é digitada no momento em que se dá. Não é um artigo científico. Ela nasce agora, está ganhando luz. Não que saia da escuridão, ela mora nela, neste instante. Na verdade, é como se saísse do meu ventre e encontrasse algo externo. Meu notebook e meus 10 dedos no teclado se tornam a medicina de um parto. Agora, tomando forma, ela encontra o externo. Antes morava no pensamento, no mundo das ideias. Como uma mulher que gesta um bebê, me senti assim ao deliberar sobre este parto. Minhas mãos trêmulas e ansiosas, após um curto cigarro, buscaram um livro. Preciso dormir, então lerei.
Mas o livro, tão curto quanto o meu fumo anterior, foi deixado de lado. Abraço a decisão. Vou escrever sobre isso. Mas sobre o quê? Pensei durante os segundos de gestação, enquanto me levantava para pegar o notebook. Li apenas algumas palavras no livro sobre revoltas de trabalhadores na época do feudo. Escrevo e não escrevo sobre isso. Me lembro de sentir que a sociedade não mudou tanto. Depois, no campo das ideias, me prendo ao século XVIII, questionando a distância no tempo. Eu mesma não sou de tanto tempo assim. Talvez a proximidade more nas vivências, nas analogias do dia a dia. A distância cronológica é fidedigna, mas me aproxima em memória a reflexão. Quando penso em tempo, tenho achado 3 meses muita coisa. Tenho dificuldades com parágrafos curtos. Brigo com pontas finais, não gosto de vírgulas porque não sei se as uso corretamente. Às vezes, isso acontece na oralidade também. Me estendo até não poder mais. Não porque sou tagarela, mas porque gostaria de ser ouvida. Minha amiga diz que quem muito acha não sabe de nada. Não escrevo mais que acho, pois sinto que sei de muitas coisas. Gostaria de ser ouvida. Sei que visitei cantos internos inóspitos, que não existiam antes de eu me sentar ali e pensar. Fui uma criança e hoje uma adulta que se media bastante. Depois de conversas, pensava no que falei, como falei e por que falei. Minha intencionalidade mora na vontade de ser ouvida, vizinha das vivências em que sentia que extrapolava o tempo de fala. Sabia que a consequência seria a não escuta. É sobre momentos em que você se desbrava na fala e a pessoa com quem conversa não sabe o que fazer com isso. Ela te ouviu em alto e bom som, mas não houve a recíproca de que realmente te escutou, de que suas palavras dançaram dentro dela. Por isso, tento ser certeira. Se me prolongo, é um desafio a mim mesma, ao espaço e à pessoa a quem me dirijo. Mas agora que porquice um ser humano que só fala quando vai ser ouvido. Agora que abri um parêntese, gostaria de retomar o feudalismo, o que nos distancia e o que nos aproxima dele. O ponto que me toca e me coloca numa gangorra entre passado e presente é a revolta. Não suporto mais sentir revolta, mas sempre volto a abraçá-la forte, com dor no estômago, olhos marejados, rosto quente. Abraçar a revolta é como abraçar cactos. Pensar no feudalismo foi algo assim, uma gangorra. Eu de um lado, você do outro. Quando desço, você sobe. É nesse momento que você encosta na água e sente sua temperatura. Por que, Ana? Por que gostaria que você sentisse isso? Quando tudo me irrita, encontro sentimentos parecidos em revoltas passadas. Então, pisar na terra, desde que começamos a nos apoiar sobre nossos pés, é apenas sobre isso? Me empolgo demais e minhas costas começam a doer. Me lembro como sou humana. Me volto às revoltas, o que é sentir que tudo apenas se transformou. Quando o passado ficou tão distante a ponto de ser folclórico e não uma parte de nós, as pessoas que se revoltaram ou acataram, tiveram filhas, de alguma forma educaram crianças que envelheceram e educaram outras gerações. Isso é produzir cultura. Não dá para falar sobre o passado de forma folclórica quando há antepassados que o vivenciaram. Como acreditar que não vive em nós mesmas? Em que momento deixamos no passado tudo que nos tornou assim? Que hoje a gente tenha insônia, que nossas inseguranças nos comam por dentro e vomitemos isso para outras mulheres, que desconfiemos tanto umas das outras, que encontremos dificuldades em ser ouvidas. Em que momento isso para de nos arranhar para que possamos viver?
Como é possível que este seja a sociedade que se transforma? Quanto mais parece que apenas tinge os cabelos com seus lapsos de rebeldia, há dias que a ideia de existir é inconcebível. É como estar em um time que me odeia. Eu sobrei. Ninguém me escolheu. Um time que, além de perder, falha em jogar de maneira justa contra os outros. O ser humano faz questão de atrapalhar qualquer outra forma de existência que não seja a sua. Isso tudo é sobre revoltas, muitos anacronismos porque me chamo Ana, e muita hipocrisia da minha parte. Já a sociedade não, o Estado sabe muito bem o que faz. Apenas não nos conta como uma amizade falsa. Nesse momento, o sono finalmente me encontra. Em vez de ler, escolhi escrever. Fecho os olhos e acendo um último cigarro para hoje, pois amanhã eu vou trabalhar às 8. O pé de manga da dona vizinha, por Enila, arroba, underline, Enilaline. Mais do que nomear, ouvir, mais que classificar, saborear, mais que dissecar, observar, mais que medir, sentir e mais que descrever, compartilhar o sopro da vida da terra, das paisagens, dos risos, das espécies animais e vegetais, terrestres e marinhas. Malcolm Ferdinand, 2023. Fiapo de manga era o que mais tinha nos dentes de Aira depois que ela cismou de chupar manga na chuva. Mãe Joelfa dizia que era perigoso ir no rio quando chovia, então resolvemos ficar na chuva para lavar a boca depois de chupar manga rosa. Apanhamos uma sacola carregada de mangas no pé que tinha na casa da dona vizinha. Diz ela que nós podíamos pegar à vontade e até ficar lá chupando manga no pé, que era bom jogar as cascas no chão do pé para poder adubar e ter muito mais manga no ano que vem. Joel saiu da chuva e agora tira os fiapos de manga dos dentes, como uma lasca de bambu. Isso não vai dar muito certo. Lembrei da pergunta que fiz há um tempo para a dona vizinha. Por que manga só dá fruta uma vez por ano? E ela disse que era o ciclo da natureza e que se a natureza diz que vai ser assim, a gente tem que respeitar. Senão o pé de manga não floresce e seca, que não há mais jeito de fazê-lo dar manga. Fiquei encabulada com a resposta e fui perguntar ao pé de manga por que ele dava manga só uma vez por ano. Seu pé de manga, por que só tem manga uma vez por ano? Hã? E silêncio. Talvez Dona Vizinha estava certa. Afinal, o pé de manga não fala. Não devia insistir, afinal, tinha manga para chupar o mês inteirinho, até a gente enjoar. O pé de manga da Dona Vizinha era bonito de se ver, bem rechonchudo e cheio de folhinhas. E quando floria, ficava cheiroso de cheirar e lá nos galhos mais altos ficar. Papai chegava de bicicleta do trabalho, jogava ela de lado e logo ia se embrenhar no pé de manga com a gente. Dizia ele que a gente tinha que aproveitar. Na época de manga era um alívio para matar a fome, pois a manga virava até o nosso jantar. E o mais engraçado é que a gente não enjoava. Era no pé de manga que a gente gostava de ficar. O pé de manga alimentava e trazia alegria. O tempo passava, passava o tempo e passou a chuva. Joel parou de se molhar, lavou os dentes, arrancou os fiapos e lá veio ele me perguntar: Vamos pro pé de manga, da dona vizinha? Eu não consegui recusar. Em cima do pé de manga parecia que a fruta ficava mais gostosa. E como dizia o papai, a gente tinha que aproveitar. Chegando no pé de manga da dona vizinha, avistamos uma pessoa bem vestida, anotando coisas no papel. E aí, crianças, gostaram do pé de manga? A gente preferiu não responder. Papai dizia que não era bom falar com estranhos.
De repente, Ayla, Muriel, Tainá e Rosália se ajuntaram com a gente e subimos de galope no pé de manga, sem responder. Coisa boa não seria. Acho que ele ficou sem graça e se retirou. Começamos a rir e eu lembrei do silêncio do pé de manga, que agora era inundado por aquela risaiada de criança. O pé de manga parecia rir com a gente. João Menino não pôde subir no pé porque quebrou seu pé, pulando de um galho mais alto. João Menino era atrevido, falava que era o melhor saltador de galhos. Eu já sabia que aquilo não ia dar certo mesmo, e foi certeiro. Teve que colocar gesso e tudo no pé. Mas foi o primeiro tombo na vida de João Menino. Logo a vida lhe mostraria outros que seriam bem piores que aquele. Dona Vizinha chegou, foi checar o que era aquela risaiada de criança. Conta a piada para mim que eu quero saber também. E todo mundo ficou em silêncio. Torci para o pé de manga não responder à dona vizinha. Ainda bem que pé de manga não fala, né? Porque aí nós estávamos lascados. Dona vizinha disse que era para nós aproveitarmos bastante o pé, porque era o último ano que iríamos ver ele. Ah, mas o pé de manga não sai daqui, porque ele está ficando fincado no chão, dona vizinha. Se ele sair, ele vai morrer. Mas saiba que esse pé de manga tem prazo de validade. Ano que vem ele não dará mais manga. E vocês vão acreditar no que eu estou falando. Ainda tem muita manga aí para vocês. Tratem de aproveitar. Achamos muito esquisito dona vizinha falar aquele jeito. Logo ela, que era dona do pé de manga rosa, o silêncio pairou de novo e fim da risaiada. Jogamos manga para João Menino, que tinha que sentar na raiz do pé porque não dava para subir com gesso. Toda tarde tinha brincadeira embaixo do pé de manga da dona vizinha. Atravessávamos a cerca de bambu e, se pudesse, a gente morava só lá. Mas papai disse que à noite o pé de manga é dos bichos, que também precisam se alimentar, porque eles não podem carregar a manga para comer igual nós. Tem que respeitar o ciclo da natureza. Passou o ano, até que era próximo do mês do pé florescer e acordamos com um barulho de motosserra. Abri a janela e o que eu mais temia eu vi acontecer. Cortaram o pé de manga da dona vizinha, com as manguinhas verdinhas, quase que para madurar. Meu pai falou que ali iam construir mais casas, porque os lotes das cidades estavam ficando muito caros e o pessoal estava vindo para o nosso bairro. Diz ele que não sabemos respeitar o ciclo da natureza e um dia nosso bairro seria cidade. É inovação para eles, eles disseram. Para isso, tinha que cortar o pé de manga da dona vizinha. Foi como assistir à partida permanente de alguém da nossa família. Foi o vovô que plantou o pé de manga da dona vizinha. Diz ele que chupou uma manga e jogou o caroço lá no terreiro do pai dela. Quando viu, o pé já saltava o matagal que tinha lá e até trataram de cuidar. Afinal, não ia ter que pedalar tanto para ir buscar manga no córrego da onça. Andava mais de 5 quilômetros de bicicleta, trazia um saco cheio de manga, jogava na garupa e fazia festa. Época de manga era uma alegria danada para nós, e o pé da dona vizinha diminuiu a distância para ir buscar. O pé de manga nasceu com meu avô, viu meu pai e eu nascer e crescer. Foi palco de risadas, choros e serviu de alimento e de abrigo. Agora, sem o pé de manga, onde a gente ia brincar? Não teve mais Aira debaixo da chuva tirando os fiapos do dente. Não teve mais papai se embrenhando no pé depois de um exaustivo dia de trabalho. Não teve mais risada para dar e nem memória para recordar. Agora tinha era fome para sentir quando o pé de manga não estava mais lá. E meus filhos não terão essas memórias para vivenciar. Que pena que o pé de manga não fala, senão ele podia gritar. Talvez é por isso que a gente acha tão fácil cortar. Memórias. Autor em segredo. O barco de cada um está no próprio peito. Provérbio Macua.
Eram sempre nas noites, pois era quando o papai chegava do trabalho e tinha tempo para ela. Começava a entender o que eram as palavras e como funcionavam juntas. Era a tarefa da centopeia. Todo dia precisava ler para alguém um pedaço daquela história. Lia para ele, que sempre se mantinha atento e rigoroso ao que e como eram ditas cada frase. Depois vinha o chá de hortelã, preparado pela mamãe, servido sempre naquelas canecas brancas que papai havia ganhado do serviço. Por vezes aquela palavra a confundia. Senhor. E ele lia para ela em todas as ocasiões, ensinando tantas vezes fossem necessárias a junção daquelas sílabas, que pouco se via em outras palavras. Sentavam-se no degrau da porta da cozinha, de frente para a lavanderia, e ali trocavam a última conversa do dia. Quando a junção das letras já se fazia de forma quase automática e os sentidos das coisas foram crescendo, recebeu um presente inusitado. Seu colega de sala veio até ela e a perguntou: Você quer meus livros do Desventuras em Série? E ela respondeu: É claro, uai! E foi assim que seu amiguinho da sexta série a ajudou a adentrar de vez no maravilhoso mundo da literatura. Devorava aqueles livros e às vezes tinha que se controlar para não ler rápido demais e acabar tudo de uma vez. Sentava-se no mesmo degrau de frente para a lavanderia e lia, 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 enquanto tomava leite com Toddy que a sua mãe lhe fazia. Na adolescência, a vida começou a ficar mais caótica. Como lidar com sentimentos e pessoas e a complexidade da vida. .com.br. Buscava nos livros as respostas para aquelas inquietudes. Mamãe percebia suas angústias só de olhar. À noite, preparava suco de maracujá. É para os nervos, menina. Os nervos acalmavam e o sono vinha tranquilo. Quando saiu de casa, o mundo virou do avesso e começaram os primeiros desafios da vida adulta. Os melhores dias eram aqueles em que podia acordar tarde, sem pressa, e tomar um cafezinho sentada no degrau entre a sala e a lavanderia, enquanto lia poemas do Fernando Pessoa. Depois, acordava seus amigos, os quais sempre se juntavam por ali a trocar uma ideia e jogar um videogame. Café e chazinho queimando. Sentia-se mais que em casa. Certa vez, precisou ir mais longe por causa do trabalho. Naquele apartamento não havia degraus, mas tinha muito espaço. Pelo pouco tempo, a energia que lhe restava deixou de ler seus livros. Os dias se tornaram mais cinzentos. Já não parava mais para tomar um chá. Sentia a distância pulsar em cada aspecto da vida. Ansiava pela proximidade, pela troca, por aquela sensação segura onde poderia abrir as portas e ser apenas aquilo que queria ser. O turbilhão dos dias e dos quilômetros tiravam-lhe do eixo. A vida tomou novos rumos. Fez as malas e se mudou para outra cidade. Reparou que lá havia muito verde e vistas surreais. Iniciou em um novo trabalho, conheceu pessoas queridas e os dias foram retomando as cores. Sempre que chegava em casa, sentava-se no degrau da cozinha de frente ao quintal e lia um conto de Guimarães Rosa. Era fim de tarde e naquele dia pensou sobre as situações, as pessoas e os encontros que a trouxeram até ali. Juntou as sílabas em palavras, as palavras em frases, até tudo recuperar seu sentido. Pegou um café para acordar os nervos e, num gole, voltou a si. Transmissão popular. Por Igor de Souza. @3_trutas_tristes. Hey, 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 como já diziam os mestres, vamos acordar, atenção ao proceder, que aqui é mil fita. A palavra não faz curva e tem classe social dos guerreiros ninja. Abro a transmissão e após a minha fala já mando um RZO. O beat de assim que se fala é tão foda que faz até defunto balançar a carne podre. Coloco comida pro meliante que passou na mesa de som quase tirando os botões das posições.
Quando vê a comida no potinho de margarina, ele salta com charme de fera criada em viela para matar quem estava matando ele. Fico atento na trilha total, 3h52, tempo que tenho para fazer um cocô. O espetinho com farofa de ontem do boteco do Magrão está gritando para sair. Preparo o corte para a segunda música e corro para o banheiro. Não preciso de muito tempo, aqui é vapt-vupt, como uma animadona do gênio. Vai dar tempo de cagar e depois já como um pão com mortadela que comprei na mercearia do seu nonô. Voltei. Voltei, comunidade! Aqui na sua rádio Barulho Social, o barato é louco. Vamos sintonizando no seu córtex frontal e irradiando virtude por toda a sua verve para enfrentar os vermes. Black Allen, essa foi para os maloqueiros que sabem o prazer de ter o shape no pé. Hey, 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 se liga molecada que tá colando na pista para chapar. Não seja paga-pau do seu algoz, eles querem ver você escravo, hein? Só na pele e osso. Não se permita, levanta a comunidade, se liga nos informes. Essa semana vai ter outra edição do Sarau lá na Praça Central. A prefeitura ainda não liberou, mas vamos ocupar de qualquer jeito, porque as ruas são nossas também. Temos direitos sobre o asfalto que conduz nossa via. A realidade não é feita só de prédio luxuoso e loja chique, não, hein? Então movimenta a sua bunda até a Praça Central na terça-feira, às 19 horas. Bora mostrar nossas armas e proclamar o nosso futuro, fazendo volume com nosso corpo e mente. A mídia não vai resolver nossos problemas e o governo vai querer entreter a gente daquele jeito. Bora! Cultura é resistência. Solta o play e as caixas de som mandam suave a melodia que começa baixo. E antes da bateria entrar, falo entre as mãos em formato de concha. Vivos! A bateria entra e já ouço. Ah, ei, minha vez. Danço com a levada e lembro que estou sendo caçado. O meu crime? Incitar o cérebro dos meus, porque não faz sentido essa miséria que virou forma de vida irrevogável. Eu não saio por aí propagando violência, não digo para matarmos um homem do governo ou mesmo explodir a casa que é do povo e a sermos o início uma revolução. Eu incito minha gente mesmo a virar uma revolução. Esse papel de sub-raça, talvez gentil e burra, que escreveram para nós, não tem que continuar sendo interpretada pela gente. Eu não quero ser um sintoma da riqueza deles. Eu tenho fome de vida justa e boa. É quente, comunidade. Tamo de volta. Meu pai Oxalá é o rei. Agora você me escuta equalizado, mas tenha certeza, sou igual a você, enquadrado no estereótipo que causa alegria na elite branca e fedorenta. Eu sou porque nós somos, porque isso que eu quero brindar. É por isso que eu quero brindar com a minha gente, quero fazer com a cabeça do pescoço. Hoje a minha cabeça está a prêmio, mas o futuro é nítido, como nas mãos da minha mãe, que ergueu essa cidade com suor e sangue. Por isso, pega a fita, amanhã vão querer a sua cabeça também, hein? Eu sou o alvo, você é o alvo, somos um vírus para eles, então vamos resistir. Mando mais uma trilha para embelezar a vida dos que correm. E o sample de autoafirmação entra como um coro, quase que divino. Check. Abaixa o volume da súplica Babilônia para passar um recado que estava quase esquecendo. Comunidade, recebi uma mensagem da Suzana do Coletivo, feito à mão preta. Junto com o Sarau vai ter batalha de rima, é isso mesmo, logo passo mais detalhes por aqui, hein? Se liga na fita, mais um motivo para você mover a bunda e colocar nós na praça. Então cola com a gente que vai ser sucesso, o bagulho vai ser louco. Vamos somar, suba o som. Sou tipo cão que morde.
Aproveito para espiar por uma brecha na cortina. O meliante está todo eriçado, com os olhos esbugalhados, apontando para a porta. Ouço algo e deliro com o barraco sendo invadido. A barriga vira um iceberg, dá vontade de fazer cocô outra vez. Caralho, meu peito não tá batendo, ele tá saltando. As engrenagens principais querem me mastigar. Elas não gostam do protótipo de revolucionário. Elas existem para descartar revoluções. O Truta disse que para eu vazar daqui, recebi o conselho como ofensa e acabei tretando. Quase desperdicei a amizade das antigas, mas as antigas que tenho noção. A real é que se eu for extinto ou 24 horas, não vai se importar na manhã seguinte, quando o cadáver for descoberto amassado em uma quebrada por aí. A gente sabe que não, que vão me classificar como era só mais um corpo preto. Deus me absolva do sorriso da besta sentada no trono e coordenando cada pulsar da cidade. Preciso terminar a transmissão de hoje. A garganta não está mais fazendo a sua e a mente em fervura. Manda o homem na estrada, a ansiedade cala a bravura. Não vou conseguir comunicar mais nada. Tudo bem, a audiência está ligada que minhas transmissões não são autorizadas por quem manda no choro e no sorrir, na dor ou na alegria de quem habita o aglomerado. Está muito quente, fecho os olhos e volto à tempestade material. A porta do bunker voa com um chutão e pouso sobre os meus pés. A música continua. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. O projétil que me atingiu bem no meio da testa foi a última expressão humana que eu vi. Profundo, cortou a conexão das minhas ideias. Não fui claro? Eu sou o alvo? Sim, eu sou um vírus. Sem consciência, foi impossível saber quantas horas eu estava morto no chão. O bom foi que não senti a festa do pisotear, dos chutes e nem das cusparadas. Eles entraram bem no minuto 8:13 e o cântico da invasão se misturou aos tiros que rolavam na música. Talvez por isso a vizinhança nem se ligou que era mais uma execução. Porra, sinto minha saliva quase estéril. Já deu. Preciso de um novo esconderijo. Rápido, junto o necessário e soco na mochila. Desligo o equipamento e olho no meliante para como quem diz, já volto. Respiro fundo, mais de uma vez antes de ir para a rua. Ao abrir a porta ainda intacta, vejo as serras lá no fundo. Sem dúvida, elas deixam a cidade com a falsa impressão de hospitaleira. O sol grita na minha cara dizendo que nasceu de novo e que é para mim também. Peço desculpa pela covardia momentânea e sigo um passo atrás do outro. Mantenho o plano. Sei que sou pequeno demais para tudo isso, mas não posso acreditar nisso. Prole, por Rafael Macário. Ele nunca gostou muito de ficar dentro de casa. Nunca gostou muito de assistir filmes em uma tela. Preferia vivenciar o filme mais esquisito existente, a vida. Nesse filme, tudo poderia acontecer. A programação noturna era a melhor parte. Cheio de prostitutas, álcool e drogas. Tudo podia acontecer. Para um deslocado como ele, a perversidade era a única coisa que continha um mínimo de graça nessa tão fútil experiência que os tolos humanos chamam de vida. Quando você vive certas coisas que não deveria ter vivido, a diversão só pode ser obtida quando há um copo em sua mão. Do contrário, há de se contentar com seus antidepressivos, estabilizadores de humor, ou seja lá o que for que seja necessário para conseguir suportar a tortura que é o peso de estar vivo. Nunca foi muito bom em fingir, não. Talvez por isso estivesse sempre sozinho. Boêmio demais para os intelectuais e ao mesmo tempo culto demais para andar com os casos perdidos. Mesmo sendo, com certeza, um caso perdido. Talvez fosse esse o seu destino. Uma mentira bonita não deixa de ser uma mentira,
Sempre dizia para si mesmo, era sua casta. O alcoolismo era seu destino e é que não fosse mais cair nas drogas. Se é que não fosse mais cair nas drogas. Foi assim com todos os seus amigos, desde o Carlos, que estudou com ele no Fundamental, e que foi avistado pela última vez indo comprar crack às 3h52 da manhã da última quarta-feira. A cidade em que ele havia nascido nunca colaborou muito com seu estado mental. É difícil ser esquisito em uma cidade pequena do interior. Tudo se torna entediante, o tédio se transforma em tristeza, a tristeza em raiva, a raiva necessita de ser aliviada com nicotina e álcool. É claro que não, que uma explosão inevitável irá acontecer a qualquer momento, mas isso tudo é consequência da culpa de ser esquisito. Nascido na periferia, aprendeu que essa era sua casta para sempre. Viu seus primos se tornarem traficantes, os que não fumam maconha, com exceção de um ou dois. Nenhum deles nunca leu um livro na vida. E essa era a diferença crucial entre ele e os outros. Ele não pertencia a lugar algum, apenas existia em prol de estar alcoolizado. Nunca era avistado sem álcool. Às vezes pensava ser depressão, outras vezes pensava que o álcool era um anestésico, um remédio que anestesiava a agonia de estar vivo. Talvez tudo tenha surgido quando seu pai morreu num tiroteio com a polícia. Ele nunca foi um bom exemplo, mas era um bom pai, sempre atencioso, se esforçando ao máximo para dar tudo de melhor para os filhos. Seu esforço durou apenas 53 anos de sua vida, sendo interrompido por uma bala que entrou em seu olho direito e se alojou dentro do seu sistema nervoso central. Sua esposa nunca mais foi a mesma. De repente, a raiva se tornou uma constante, sempre direcionada contra os filhos, principalmente após a mesma começar a usar cocaína todos os dias. Passando mais um tempo fora do que dentro de casa, o garoto percebeu que a imundície das ruas era um refúgio para certas pessoas. Lá ele aprendia muitas coisas, como nascem as crianças, ou como é fácil fazer dinheiro carregando algumas gramas de maconha para os traficantes. Lá ele conheceu muitos amigos, assim como foi apunhalado pelas costas diversas vezes. Mas isso faz parte da vida. Aprendeu desde pequeno que o universo sempre conspira contra ele, independentemente do que procure fazer para mudar. Caminhando pelo cemitério, o mesmo sente inveja dos mortos, lembrando dos amigos que perdeu. Overdose, brigas de gangue, queria os ver mais uma vez. Quem lhe dera poder abraçar seu pai mais uma vez. Pelo menos na Calunga ele conseguia sentir paz, saber que pelo menos haveria um final para o seu sofrimento. Sentir alívio de saber que, após décadas de tortura, tudo irá terminar em paz, num descanso eterno, acalentado pelo caixão e reconfortado pela companhia dos vermes e bactérias funerárias. Sempre que ele acorda e pensa em como fugir de sua situação, o primeiro pensamento vem no formato de uma corda ou alguma lâmina. Então a primeira coisa que faz ao acordar é tomar seus remédios. Assim, seus desejos macabros se tornam menos intensos. Seu segundo pensamento é fugir para longe, pegar uma mochila, juntar suas coisas e que se foda o resto. Mendigo ou viajante, pelo menos assim ele estará livre do lugar doente que já o apodreceu até dentro da sua alma. Às vezes pensa que só nasceu num lugar, na hora errada, no lugar errado. Talvez não deveria ser de câncer. Talvez esteja pagando pelo pecado de vidas passadas. Talvez devesse ter sido abortado. Com certeza não deveria, ao menos, nem ter nascido. A onça-pintada é o maior felino das Américas.
Olha, se tu deixa a onça com fome, destrói onde ela mora, mata os animais que ela preda, ela vai comer o seu gado. Depois vocês ficam puto, cria lei para vender arma, arma a população, mata gente, mata as onças, criminaliza as manchas pretas no dourado da pele. Donas onças, se cuidem e que nós cuide do funk. Celebrar a vida é uma doideira, né? Alguém aí foi condenado. Justo nessa edição da Parcialmente. E agora, o grande encerramento do nosso concurso de textos e poesias e contos da Parcialmente Diferenciada. Suspense total, hein? Tchan, 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 tararam, tam, tam. Meu Deus do céu, quem será? Então vamos lá para as posições. Em quinto lugar, tivemos o texto Prole e o conto que pari. Deu empate, hein, galera? Em quarto lugar, Memórias. Em terceiro lugar, medalha de bronze, O Pé de Manga da Vizinha. E em primeiríssimo lugar, eleito o melhor conto ou poesia pela nossa equipe da Parcialmente Diferenciada. Primeiríssimo lugar, Transmissão Popular. E em segundo lugar, Sonho Desperto. Lembrando que o editorial foi feito pela Formiga Atômica, o verso. Sal fez a página da onça, abertura e encerramento, diagramação. E o Pixie, coordenação do concurso, Dislexia, fez a capa. Lembrando que a Zine é grátis, hein? Se gostou, segue nós no Insta e no Insta do Laboratório. É nóis, obrigadova. Lembrando que é @parcialmente.diferenciada. Eu fico doido. E ó, vou deixar o arroba aqui da @mariposa.narte, que fez a nossa arte da psicopata, a patinha segurando uma faca na boca. É uma pata psicótica, meu Deus. Louca, louca. É só seguir o arroba dela lá para mais artes, hein, pessoal? E no mais é isso. Ficamos aqui com a edição número 18 da Parcialmente Diferenciada. E vamos para a próxima. Em breve tem a 19, hein? Fica ligadinho aí que já vem a edição 19 da Parcialmente Difrosfleireflada.